Hoje só tem, de todos os CEOs que estão na Bolsa, listados na Bolsa no Brasil, só tem 2 mulheres. CEOs presidentes e 3 que estão em conselho. Então ainda temos um plano a galgar. Você fez uma faculdade onde você era a única mulher da sala. Era. Você fez faculdade de quê, Esther? Eu fiz engenharia química na USP. Simples. Numa época onde... Foi para saber, para datar, foi de 81 a 85. Realmente eram poucas mulheres. Entravam 600 e 60 eram mulheres, 10%. Hoje acho que já esse nível é um pouco maior, mas não sei, eu estava lendo hoje no jornal para falar que hoje só tem, de todos os CEOs que estão na Bolsa, listados na Bolsa no Brasil, só tem 2 mulheres. CEOs presidentes e 3 que estão em conselho. Então ainda temos um plano a galgar. Um longo caminho a Todas chegar. nós. Agora, você, menina, foi fazer faculdade de engenharia química. Isso era uma coisa que você sempre sonhou de criança? Você imaginava fazer isso? Eu não sei, eu não consigo lembrar assim muito tempo para trás, mas eu gostava dessas coisas místicas, de telepatia, de magia, da transformação da pedra filosofal, de mágica. E a química é mágica. Apesar de todo mundo ver com essa coisa assim meio difícil, porque é uma ciência que requer muita memória, muito raciocínio, mas ela tem essa magia de transformação. E era nisso que eu me inspirava e que eu queria fazer. Tipo, brilhava os olhos. Brilhava os olhos por isso. E fiz. Só que conheci o Murilo no meu último ano de faculdade, como você sabe. E ele já trabalhava nessa área de decoração, mas em outra coisa. E nos casamos no ano seguinte ao me formar, que foi em 86. E ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu deixei de lado a engenharia química para me associar com o Murilo e criamos a Ornari. E eu pensei que seria por um tempo pequeno até a gente se acostumar, porque nós tínhamos acabado de nos casar. Mas está durando um tempinho, né? Então, acho que uns 30 e poucos anos. A Ornari está fazendo quantos anos? 36. 36 anos. De 86 para 2022 são 36. Olha só, porque eu tenho a honra hoje de conviver com você. Uma honra e minha. eu sei a pessoa centrada, a pessoa que tem uma paz na hora de raciocinar e de se expressar. Mas isso sempre foi assim, desde menina? Desde aquela que imaginava em magias e cores e químicas? Isso aqui tá meio terapia, hein? Cuidado, gente. Eu acho que eu sempre fui assim. Tanto que na escola, todo mundo me pedia o caderno, que eu era boa aluna, então eu ajudava os meus coleguinhas. Então, eu ganhei até, porque eu estudei no Rio Branco, e lá tinha o prêmio de melhor colega, tinha vários prêmios. Enfim, eu ganhava sempre esse, que era de melhor coleguinha. Então, acho que isso é uma característica de vida, não é uma... Acho que é de mim, né? É seu, é nato. Você sempre ajudou as pessoas, você sempre se preocupou em ter as pessoas ao seu redor bem. Acho que é uma parte de essência mesmo, não sei se veio também de educação, de eu ter aprendido em casa, acho que tem tudo isso junto. E tento passar isso também, que a melhor maneira de você ser feliz é quando todo mundo em volta é feliz. Você se inspirou em alguém, Esther? Você tem isso dentro de casa, essa inspiração como pessoa de ajudar, de acolher, de... Eu acho que uma figura muito forte para mim foi meu pai. Já faleceu, mas era uma figura bastante importante como exemplo, como história de vida. Então, se é para falar uma pessoa, seria ele.
E óbvio que ao longo da vida também você vai aprendendo com todos que estão à sua volta, sejam executivos, as pessoas com quem você convive até nas notícias de jornal ou na tua vida particular. Então, todo mundo tem uma contribuição e você também faz parte da vida de muitas pessoas e acaba também inspirando. Pegando, né, um pouco do meio que você circula. Eu sou do signo de Virgem, em princípio, que pode ajudar a explicar se alguém sabe de astrologia, mas o signo de Virgem tem a característica mais forte, é a praticidade, não é só a coisa do detalhe. Então, acho que eu vi o que eu queria, que era trabalhar do lado do meu marido, queria seguir uma vida com ele. E se isso ia facilitar o nosso trabalho, a nossa vida, eu escolhi assim. Óbvio, deixei para trás algumas coisas que faziam parte daquela carreira momento, né? que eu já estava seguindo. Eu pensei naquela ocasião que seria temporário e acabei me apaixonando por essa. Você achou que era temporário? Eu achei que fosse temporário. Que fosse uma experiência para dar certo, tanto o casamento quanto a empresa. E que eu voltaria para a engenharia. Mas até hoje não pensei em voltar. Acho que tem um bom caminho ainda de Ornari para fazer, para desenvolver, junto com marido, filhos, a equipe que é incrível, junto com você também. Aliás, que agora vem a segunda geração. Imagina, quem imaginaria há 36 anos que se tornaria isso, né? Uma empresa que tem 8 showrooms nos Estados Unidos, 1 em Dubai, 12 aqui no Brasil, mais, agora eu já não lembro mais. E que os filhos, 2 meninos, um está com 34 e outro 31, estariam à frente da empresa junto conosco. E tão afinco, né? E tão entregues, e tão a fundo, e tão com tanto compromisso. Muito seriamente envolvidos, me dão bronca. Levei hoje, inclusive, antes de ir para cá. A Ornari nem sempre foi uma marcenaria planejados como ela é hoje. Ou não? Como é que é essa história? Sempre foi com uma empresa de produção por trás. Primeiro nós era uma empresa alugada para a gente ter todo o equipamento para produzir os móveis. A linha de vocês. A linha. E depois passamos a ter a nossa própria condição de ter, de comprar os equipamentos, de desenvolver toda a produção, de ampliar, de fazer todo esse trabalho, de desenvolver também conceitos novos, de trazer design. Tudo isso foi vindo ao longo do tempo. As mulheres sempre querem trabalhar junto com os homens, junto. E o que eu aprendi, inclusive em livros de autoajuda, em terapias, em todas as coisas que todo mundo deveria fazer para se aprimorar, é que os homens gostam de trabalhar junto, mas separados. E nós aprendemos isso e isso funciona muito bem. Cada um fazendo uma parte da empresa. Então, foi naturalmente uma trajetória de escolherem as suas atividades. Óbvio que nós nos acompanhamos sempre e é uma empresa única que tem objetivos parecidos que fazem tudo isso para frente, que se fossem separados aí não dava mesmo. Tem que ser junto, mas com atividades separadas. Óbvio que também ele me apoia no que eu for fazer e também pode discutir e dar a sua opinião e eu na parte dele. Mas cada um trabalha as suas equipes e os seus objetivos e as suas tarefas que tem no dia a dia. Aliás, hoje se fala em diversidade exatamente por isso. Porque por que dá certo numa empresa ter diversidade? Porque exatamente todo mundo enxerga cada um de um ponto de vista diferente, do seu sentimento, da sua experiência. É verdade. Então, um homem e uma mulher de visões diferentes, apesar de ambos sermos arquitetos. Mas tínhamos emoções diferentes sobre aqueles mesmos temas, então tudo isso funciona de uma maneira positiva. E é ótimo que tenha a discordância para chegar no argumento e num ponto em comum. Mais propriedade, né? E isso também dói,
Claro que você quer ganhar na discussão, mas o que a gente sempre procurou ver é que não era quem tem razão, é o que é melhor para a empresa naquele momento. Então a gente sempre buscou essa direção. Não é porque eu quero, porque o Murilo queira que vai acontecer aquilo. É porque a empresa tem que estar naquele ponto. Então, e mesmo as outras pessoas que trabalham na empresa têm sua voz ativa. Não é simplesmente o que a gente decide que acontece. Uma coisa importante de falar é que nós vimos exatamente, nós abrimos no momento em que a decoração também estava toda envolvida em crescimento. 86 é o ano que abriu Casa Cor. Os arquitetos que trabalharam em Casa Cor também são os destaques até hoje, são os mais renomados. Grandes nomes. Grandes hoje. nomes que despontaram naquela época com o nascer da Casa Cor. E grandes empresas de decoração também nasceram naquela época. Eu lembro que a Lalamp também foi daquela época, acho que a Quartos também é dessa época. Tem várias empresas que são nossas contemporâneas. Então, é um marco para a história da decoração brasileira, todo esse período que nós vivemos juntos. E o D&D logo depois, Olha né? isso. O D&D, acho que tem 10 anos depois. Ele é de 90 e pouco, né? 95. Né? Então, é uma coisa que aconteceu, uma evolução importante para contar. E sobre maternidade, uma coisa também que todo mundo acha que não pode acontecer é você ter vários papéis ao mesmo tempo. E você tem, como mulher, você é mãe, você é filha, você é irmã, você é amiga, você é neta, você é empreendedora, você é funcionária. São vários papéis que eles correm o dia inteiro. Paralelo. Você vai trocando de chapéu ou vai somando os chapéus todos ao mesmo tempo. Não tem como você falar, não, agora eu só sou mãe. Tem as pessoas que escolhem só ser mães, mas mesmo aquelas, elas têm um cuidado com a casa que é simplesmente uma empresa. Quando você trabalha dentro de casa, você tem que cuidar dos seus funcionários, do suprimento da casa, dos horários, do que rege, é uma empresa também. Então, tanto faz se é a sua casa, ou a sua empresa, ou o seu trabalho, tudo isso tem seus horários. E outra coisa que você aprende quando você trabalha e é mãe ou tem outras atividades é delegar. Então, você busca pessoas que vão te ajudar nesse trabalho, tanto em casa quanto na empresa. E é isso. E naquela época que nós começamos, não tinha celular, tinha começado o computador. É verdade. Então, hoje eu vejo muitas pessoas trabalhando e falando com o filho pelo WhatsApp, pelo vídeo. Consegue acompanhar de uma maneira muito mais fácil hoje do que foi na nossa época. A gente fala, isso aí é meio bobo. Mas é isso, a gente tinha esse treino de fazer as coisas darem certo com um cronômetro na mão. Agora é aqui, agora é ali. Então, e mesmo, você sabe, quando nós abrimos em Miami, eu ficava... Essa era a pergunta que eu queria chegar. Teve um momento muito importante do Ornari, que foi expansão. E a primeira vez que a Ornari sai do Brasil como loja para abrir uma nova frente nos Estados Unidos. Chegou ao primeiro lugar em Miami. Em Miami, 2006, em plena Art Basel, que muita gente tomou conhecimento do que era Art Basel, o que é Art Basel, quando nós abrimos em Miami. Foi um momento super importante e precisávamos ter essa cultura colocada no local. Então, eu precisava estar lá e precisava estar aqui, com os filhos, com a família, com o trabalho. Os meninos eram crianças, Não, né? adolescentes. Mas precisava da mãe. Eu acompanho. E então no começo era engraçado porque eu chegava e tinha placas, bem-vinda mãe, sentimos sua falta. Isso até a terceira vez, depois eles acostumaram. Essa é uma coisa... Tinha plaquinha? Tinha, no começo tinha. Foi muito belezinha, lindo. Inesquecível, gente. Mas depois passa, tudo passa. Agora, era assim, então ficava para lá 15 dias e 15 dias aqui. Então tudo era muito intenso.
eu tinha que fazer aqueles 15 dias em Miami renderem o que teria que ser feito em um mês. E aqui também é a mesma coisa. A Esther de 20 anos atrás, conseguia imaginar a Esther de hoje? Não, claro que não. Possível. Dá 20 anos, você sabe que um pouco sim. Eu não lembro quando foi isso, mas já faz bastante tempo. Eu lembro de ter visto num restaurante uma mesa com mais de 20 mulheres de uma certa idade, acho que nos seus 70 anos, comemorando o aniversário de uma delas. Acho que eu já te contei isso também. E eu vi isso e fiquei pensando que eu queria isso para mim. Eu não queria chegar nos 70, 80 anos sem ter minhas amigas, sem ter as pessoas com quem eu queria viver para o resto da vida. Só que para você ter as amigas nos seus 70 ou 90 anos, ou ter as pessoas que você quer nessa idade, é um cultivo por toda a vida. Então, acho que eu conseguia me ver 20 anos atrás com o que eu sou hoje. Acho que você também sabe disso. É um cultivo de todo mundo que está ao seu lado, é muito, muito, muito importante. É cultivar o seu trabalho, ele precisa ter sempre essa tua atenção, o seu carinho, a sua presença, mas as pessoas com quem você também se relaciona por todas as situações também merecem esse cuidado. É muito difícil a gente lembrar. Você lembra de você pensando na sua carreira? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Mas é difícil, né? Você tem, lógico, metas, você quer crescer, você quer expandir, você quer se desenvolver como ser humano, como empresário, como executiva. Tudo é uma questão de crescimento, né? Os seus filhos também, você quer ver os seus filhos lindos, maravilhosos, educados, que chegam na casa dos outros e sejam um orgulho. Sei lá, crescer a família, que hoje eu vou ter netos daqui a pouquinho. Que está chegando aí. Imagina, 20 anos atrás não pensava em netos, né? Não podia nem imaginar o que era isso. Mas é isso, é uma conquista de pequenos passos. Aliás, estava na Forbes dessa semana essa frase: ninguém atravessa grandes muralhas sem primeiro desviar pequenas pedrinhas. É uma questão de degrau por degrau. Ninguém pula uma etapa tão grande. E essa história da Ornari, que já vem de anos, que não é uma novidade, sobre a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o próximo, né? Eu quero contar um pouquinho, assim, uma preocupação geral de mundo e pessoas. Se você, é um pouco mais profundo, mas se você olhar no Velho Testamento, está lá escrito que você tem que cuidar da terra. Então, tem muitas coisas que vêm das nossas ancestralidades e que agora, hoje, se traduz por sustentabilidade, ESG, mas isso vem de sempre. Você tem que pensar em toda a cadeia, em todos os stakeholders da cadeia que faz parte da sua empresa. Então, o meio ambiente é um, a opinião pública é outra, os clientes, o governo e as matérias-primas, e você forma todo o complexo. Então, primeiro, matéria-prima. A gente trabalha com madeira certificada, nós olhamos o processo. Então, em todo o nosso processo, ele é totalmente cuidado e verificado. Tem cuidado com a água com que você usa e a que você devolve para o meio ambiente. Os retalhos que nós cuidamos, depois eu conto mais com detalhes, mas o retalho, todo o material que é descartado tem um destino diferente do que ser lixo. Nós temos um pós-venda com atendimento personalizado, que as pessoas têm como ligar e falar com a Ornari e receber assistência técnica.
as pessoas são registradas, tem que usar aparelho adequado de segurança, enfim, tudo é feito pensado para que todo mundo se sinta seguro. E foi uma evolução, né? É uma evolução. E tem ajuda também de outras consultorias para ajudar em tudo isso. Aí, nessa parte de pessoas que não estão envolvidas com a gente, que é isso que você perguntou, o que acontece? Esse material descartado, nós estudamos várias maneiras de utilizá-lo em prol da própria sociedade, de devolver algo para a sociedade. Então, nós temos várias coisas. Uma é, quando nós temos venda de showroom, destinar uma parte da renda para alguma ONG. Isso começou há muito tempo atrás e sempre existe. Fazer atividades dentro do showroom com benefício para entidades carentes. Nós já fizemos leilão de fotografias, já fizemos venda de exposição de joias e venda para beneficente. Enfim, tem muitas histórias, muitas. Cada ano vocês inventam uma história diferente. Tudo que é possível. Aí, os retalhos já serviram para alicerce de construção de orfanato, já foi para presídio, que cada vez que um presidiário consegue fazer um trabalho, ele reduz um dia de pena, então já foi para presídio. Nós entregamos em ONGs que podem trabalhar com esse material e vender para receber recursos. E o couro, especificamente, nós trabalhamos com uma ONG que chama Solidariedade pela Vida e nós desenvolvemos com eles vários produtos, desde uma bolsa, uma carteira, um porta-lápis. E nós compramos esse material pronto por essas pessoas que trabalham nessa ONG e entregamos aos amigos, parceiros. Vira um presente. E vira um presente muito valorizado, né? Porque é feito com o couro que é usado no nosso armário, é de alto padrão, certificado também. Tem toda uma história e uma preocupação. E tem uma preocupação e esse material, inclusive, é exportado. O trabalho das ONGs é exportado. Eu amei nossa conversa. Obrigada por dividir comigo. Olha, obrigada ela tá suando, por contar. tá nervosa. Eu sou para conversar. Você é nervosa? Eu fico. Conversar com você, porque é um poço de sabedoria e de palavras que eu adoro conversar contigo.